a paz de Deus. Hoje vocês vão ouvir, na comunhão, uma palavra abençoada no Santo Culto, para edificação da sua alma. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe esta palavra nos grupos. Deus te abençoe. Uma nova natureza, e essa natureza que é o Espírito Santo da graça, da comissão para ele se santificar e vencer a influência do pecado. A igreja está na comunhão dessa palavra. Eu sinto que pelo poder da mesma, a Jesus Cristo o Salvador, por intermédio desta palavra, vai passar sobre esta igreja agora. É onde tiver algum resquício de lepra, tentando consumir a tua fé, tentando tirar a tua crença, tentando tirar a tua comunhão, o sangue de Cristo vai cobrir esta igreja agora. Quem acredita, abre a boca e dá glória a Deus. Aquele homem foi curado, ali o Senhor, ali ele passou a anunciar. Hoje Deus prega por esta palavra: eu vou te curar nesse culto para você curar. Eu vou te consolar para você consolar. Eu vou te edificar para você edificar. E a obra que eu vou fazer na tua vida é uma obra de dentro para fora. Algo que está aí dentro, ainda que está preso, o Senhor vai soltar por esta palavra. A igreja, irmãos, é um corpo, é um organismo vivo. E cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui é um membro deste corpo. E a intenção do nosso adversário é fazer nós desmembrar deste corpo chamado igreja. O que vale um pé fora do corpo não tem valia, apodrece, porque não corre o sangue, não tem nutriente, não tem oxigênio. O que vale uma mão fora do corpo necrosa, apodrece, glória a Deus. Mas perto do corpo, os membros estão fixos, estão em unidade, estão em perfeita comunhão, tudo funciona. E sabe quem que é a cabeça desse corpo? É Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Seu adversário atravessou pelo caminho, tentando te arrancar deste corpo chamado igreja. O sangue de Cristo vai correr por este corpo agora. E onde tiver, aleluia, alguma deficiência de nutriente, este sangue, esta palavra vai subir pelo poder desta palavra agora. Quem acredita, dá glória a Deus. O Senhor te diz por esta palavra: eu quero te limpar. Nós somos um corpo, Cristo é a cabeça, então nós fazemos parte dele e ele faz parte de nós. E a nossa identidade, ela se reaviva na condição que Cristo nos deu. Ele foi o primogênito, ele é filho, e nós também recebemos o poder de sermos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E a glória desta palavra hoje, ela não veio para te condenar, não veio para apontar as tuas misérias e as tuas fragilidades, mas o Senhor veio fazer diferente. Ele veio te transformar. E aonde a força que você não encontrava, glória ao Senhor, ela vai te tomar por esta palavra. Se alguém te colocou num banco de réu, te acusou, dizendo que você não tem direito de se assentar nesses bancos, de dar glória, de participar aí o Senhor desta mesa que está preparada para esta igreja nesta noite. Hoje, toda a acusação do teu adversário, ela cai por terra. Você não deve mais nada para o teu inimigo. A dívida já foi paga. O teu assunto agora é com Cristo. O teu assunto agora é com o céu. E se o céu não te condena, se Cristo não te condena, quem tem poder de te condenar? Eu sinto pelo poder desta palavra que a justiça do Messias vai passar sobre esta casa de oração. Ele vai te justificar perante o teu adversário. Você faz parte deste povo, você faz parte desta igreja, você faz parte desta aliança. E como filho e como filha, você tem direito de se assentar na mesa. Puxa agora ali na cadeira, como emprego desta palavra, porque não longa é a tua jornada na terra. Ninguém vai te parar, ninguém vai te impedir de servir ao meu nome, de levar a minha palavra, de anunciar aos que estão cativos que Jesus cura, salva e liberta. Quem acredita, dá glória a Deus por essa palavra. Deus uniu este povo aqui hoje. Eu sinto que esta igreja agora já se transforma num
quartel-general, e uma glória sobrenatural cairá sobre esta igreja, e vai te revestir da cabeça aos pés. Quem dá glória a Deus, não espera sentir para dar glória, mas dá glória para sentir, porque a plenitude do Espírito Santo da graça vai passar sobre esta igreja agora, e uma força de dentro para fora vai te tomar agora. A linguagem que te toma do céu, a glória que te fala do céu, a espada que está na mão da tua mão foi eu que te dei, a profecia que toma da boca é do céu. Dá glória a Deus agora. Não é tempo de abaixar a espada, não é tempo de guerrear, mas é tempo de avançar no campo de batalha. Nós somos a igreja da última hora, e Cristo precisa do seu corpo ativo aqui na terra para anunciar as boas novas. Dá glória a Deus. Eu sinto que a unção do Espírito Santo vai tomar esta igreja agora. Deus unge a tua boca, Deus unge os teus olhos, Deus unge as tuas mãos, Deus unge os teus pés. A corrente que te prende e te cai, seja solta, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Renascer para a glória, renascer para cantar, renascer para anunciar. É tempo de milagre, é tempo de boas novas. A segunda glória vai ser maior do que a primeira. O símbolo que remanescente começa a se movimentar agora. Pega as tuas armas, estão penduradas no zagueiro. Eu levanto meu cântico agora. Eu tenho Cristo que eu vivo, o cântico dos leis. Não declaro o seu nome, mas eu tenho muita força para dar a palavra da verdade. A glória de Deus vai tomar agora. O exército está preparado. Levanta a tua espada. A vitória da igreja e a terra é de Satanás. Demandar de graças a Deus por mais essa vez, e Deus nos preparar para estar junto de todos vós. Há alguns anos nos prepara e congregar com essa querida irmandade. Glória a Deus! E sempre, final de ano, meio de ano, o Senhor dá graça de vir para essa região. E a amizade com os servos de Deus e com essa irmandade é uma comunhão muito bonita. Desde a época que o Senhor me pôs para cooperador de jovens e menores, casamento do meu sobrinho. Desde então, nunca mais saiu esse lugar, essa irmandade, esse ministério do meu coração. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela boa viagem, por ter nos trazido em paz, encontrar aqui também tudo em paz. Eu agradeço a Deus pela esposa, pelo lar de paz, pela filha, o genro. Em tudo o Senhor tem cumprido as suas fiéis promessas na nossa vida. Eu agradeço a Deus pelas obras que o Senhor fez, desde o ventre da minha mãe, da meninice, e também na nossa fase de jovem, na mocidade, quando o Senhor preparou o meu casamento. Nós, buscando a palavra, o Senhor confirmou que, passado alguns dias, o servo de Deus falou para mim que, antes de eu ficar noivo, que era para me levar a moça para ele conhecer, para eu não passar vergonha. O irmão Romeu Mantovani era um irmão muito firme na doutrina. E Deus havia mostrado alguma obra que Deus tinha na minha vida. E você não pode ser namorador, vai ter que trazer a irmãzinha antes de ficar noivo. Combinado? Eu falei, que combinado nada, que combinado. De repente vai atrapalhar a minha vida, não me mostrar nada. E fiz do meu jeito, porque Deus me guiou, busquei a palavra, o Senhor tinha confirmado, fiquei noivo. E chegou o dia da Santa Ceia, que pegar o pão, que depois de orar da comunhão do corpo do Senhor Jesus. Na hora que eu peguei, que eu coloquei assim, que eu olhei, ele estava de lado na tribuna, olhando, e eu falei, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, não deixa eu perder minha comunhão da Santa Ceia. Mas o velhão já fechou o semblante, terminou a Santa Ceia, fechei o instrumento, a caixinha, e fui para sair. O irmão falou, o Romeu quer falar com você. Eu falei, não é comigo, não, deve ser com outro irmão. Quando eu cheguei lá na porta, porque ele falou, o senhor está mandando você voltar aqui com você. Quando eu cheguei aqui, na frente, saudei ele virou minha mão direita, estava ali antes. O que significa isso aqui? Eu falei, uma aliança, irmão. Pô, deixa de ser símbolo. Eu estou fazendo uma pergunta, uma coisa que nós combinamos. Eu não combinei nada. O irmão falou, mas não falei que prometi, nem combinei. Olha, rapaz, você vai pegar e chamar a moça aqui agora. Se não for a que Deus me revelou, você saiba de uma coisa, vai passar a maior vergonha da tua vida. Irmão, o que é Santa Ceia? Não vai atrapalhar a comunhão da Santa Ceia que eu estou sentindo aqui. Vai logo, eu estou mandando. Eu fui, quando eu cheguei pálido na frente da minha noiva, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, irmão Romeu quer te conhecer. Eu já me conhece, me apresentou para o organista. Eu falei, anda logo, vem aqui, vem na comunhão debaixo do sangue do Senhor Jesus. Quando nós vinha vindo no corredor do meio,
Ele começou a falar em línguas, bendito ao Senhor, e a lágrima escorreu por trás do óculos. Ele falou: essa mesmo, sorte sua, senão você ia ter que desmanchar agora. E ele virou para minha esposa, na época minha noiva, e falou: olha, filha, vocês vão passar por isso, por isso, por isso. Eu falei: meu Deus do céu, o que você está querendo? Atrapalhou tudo. Agora fala uma coisa dessa, que moça que vai querer casar comigo, sabendo que vai passar um monte de prova desse? E ela, ele olhou para ela e falou assim: agora, o que você diz depois de tudo saber que vocês vão sofrer? Ela chorando falou: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Naquela hora, bendito é o Senhor. O Senhor tomou o servo de Deus, irmão, uma virtude muito grande, e falou assim: receba tudo o que você precisa para suportar tudo que vai passar, porque Deus vai te furar inteirinho. Chegará dias que tu estarás nas reuniões da mocidade lotada, e muitos que olhavam e falariam: olha, esse povão está se achando, mas não vai ter espaço para você se achar, porque uma bexiga, quando ela está furada, sopra aqui, sai por ali. Você vai ser furado para nunca inchar, mas Deus vai te dar graça de você suportar tudo. Dou graças a Deus, o Senhor fez aqui passar por situações, irmãos, que não dá tempo de nós contarmos, mas eu dou glórias a Deus, que teve dias em que a gente viu que o cumprimento das promessas na mocidade, o Senhor vem e faz. Minha esposa teve 2 inícios de eclâmpsias, e uma estava na cabeça dela numa madrugada, não havia cobertor que poderia fazer aquela mulher, minha esposa, se aquecer. Bendito é o Senhor. Naquele momento, na comunhão, lembrei das promessas de Deus e fui buscar o consolo do céu e o calor do Espírito Santo. Eu dou glórias a Deus, que na virtude ela foi tirando cobertor por cobertor. Na hora que ela ajoelhou, ela agradeceu a Deus junto comigo. Deus guardou a vida da nossa filha. Segundo a medicina, pela ultrassom, ela nasceria com os pezinhos virados para trás, com vários deficiência física, mas eu glorifico a Deus, que a virtude do Senhor entrou dentro do ventre. Minha filha nasceu perfeita, bendito o Senhor fisicamente falando. Glória ao nome santo do Senhor. E os sinais começou ali nos acompanhar na vida de casado. Agradeço a Deus também que o Senhor foi fazendo muitas obras e maravilhas. Teve uma época da nossa vida que eu fui morar com a minha mãe e meu pai, numa casa grande que Deus preparou para eles, e numa parte de cima ali foi separado para ser a nossa casa. E quando eu fui trabalhar, voltei tarde, esqueci que era o dia do meu aniversário, e minha esposa junto com os irmãos fizeram um bolinho, estava tudo apagado a casa, bendito é o Senhor. E quando nós chegamos ali, eu ouvi aquele barulho de crianças tudo cantando parabéns, levei um susto, e foi aquela alegria, e os irmãos ali contentes por tudo que Deus estava ali fazendo na vida dos meus pais também. E a criançada, vocês sabem, irmão, quando eles não estão orando, não estão assim nessa comunhão que está aqui, eles gostam de brincar, de correr. E o vizinho chamou um irmão porteiro, que já dorme no Senhor, e falou assim: o que está acontecendo nessa barulheira de criança aí? Não é que hoje é o aniversário do Isaac, e nós viemos fazer uma surpresa aqui para ele, então está cheio de criança, por isso está essa corrida. Ah, é? Comemora muito bem o aniversário dele hoje, porque amanhã eu vou matar o Isaac. E eu falei: ah, ele falou que vai matar? O irmão contando para mim, falou: mata nem formiga, não mata nem baraca, não vai matar nada. E sim, iludi aquilo ali, irmãos, mas passou. À noite, no outro dia cedo, quando eu fui trabalhar, o Senhor falou para mim: para. E eu parei, teve aquele susto na garagem, o Senhor mandou eu parar, eu parei. Aí, de repente eles chegaram com o carro que ele tinha, ali encostou, e o Senhor falou: se esconde e escuta o que eles vão falar. E a hora que eu olhei, irmãos, eles casaram, colocando na cintura, e um falou para o outro assim: ó, vamos fazer o seguinte, deixa ele para o ponto de ônibus, no meio do caminho a gente aguenta ele, taca ele dentro do carro e mata ele no rio lá embaixo. Eu falei: Senhor, o negócio é sério? Eu pensando que ele estava só ameaçando. Tem misericórdia. Entrei para dentro de casa, minha esposa olhou assim e falou: você está pálido? Eu falei: eu estou achando que o rapaz estava só ameaçando, ele está com outro aí, os dois estão armados, eu vi as armas, eles colocando, um colocou atrás, outro colocou na frente. Minha esposa falou: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Minha mãe veio assim, falou: o que foi? Contei, ela falou: filho, lembra do testemunho da cabrita? Eu falei: mamãe, por favor, né? Eu estou aqui desesperado, a senhora vem falar de cabrita numa hora dessa. Pelo amor de Deus, filho, você esqueceu do testemunho que eu vou contava, que um valentão matou a cabrita do irmão, e ele pegou, limpou a cabrita, levou um quarto, e através daquilo Deus fez uma obra. Faz a minha mãe falando assim, minha esposa: já entendi, irmã Maria, eu já entendi. Cortou um pedaço do bolo, você vai lá em nome do Senhor Jesus, e o Senhor vai pôr a virtude dele nesse bolo, Deus vai fazer uma obra. Bendito é o nome santo do Senhor. Quando eu cheguei na frente deles, bendito é o Senhor, ele puxou a arma. Quando ele puxou a arma e pôs no meu rosto, na altura do meu rosto, eu levei um bolo na frente da arma e falei: Sérgio, ontem foi meu aniversário e sobrou muito bolo, e com muito prazer eu trago um pedaço do meu bolo para você. Bendito é o Senhor. A lágrima começou a escorrer do rosto dele, ele começou a tremer, guardou o revólver, ele fez com a cabeça que sim, pegou.
E naquela hora, bendito se o Senhor oferece o camarada dele aí. Eu falei, você também aceita? Não precisa. Eu falei, quem pergunta por que não quer dar, eu vou lá pegar um pedaço de bolo para você também. E na hora que eu estava voltando, o Senhor falou, para e escuta. E eu escondido escutava quanto dizia para ele, olha aqui rapaz, nós sempre fomos lado a lado, para assalto, para matar, para roubar, para tudo. Eu sempre fui junto com você, mas nunca mais me chama para tocar no anjo de Deus. O homem de Deus se não queimoca em você está escutando? Quando esse moço colocou o bolo na tua frente, o meu corpo inteiro arrepiou, e eu já fui cheio da virtude e falei, manda mais um pedaço que Deus está fazendo a obra. E na hora que eu entreguei para aquele rapaz, ele falou, olha, o meu apelido aqui é DM. Eu falei, DM, as iniciais do seu nome. Ele falou, não, dedo mole, porque aqui eu mato, eu tombo, eu faço e aconteço, mas na tua casa e na tua família, enquanto eu viver, ninguém toca. Eu falei para ele, não, quem defende nós é o Senhor, essa virtude que vocês estão sentindo é Deus. Ele falou, é verdade, eu confesso. Passado algum tempo, minha mãe fez um muro bem mais alto para não atrapalhar o vizinho, e ele olhou e falou, o que o senhor está fazendo aí, dona Maria? Minha mãe falou, se eu estou fazendo um muro, fica mais alto para não te incomodar, porque no dia do aniversário do Isaac, houve bastante barulho. Ele falou, dona Maria, eu quero fazer uma pergunta para a senhora, o que tinha naquele bolo? E quando o teu filho colocou aquele bolo na minha frente, as minhas pernas balançou, eu comecei a chorar, ele quebrou minhas pernas com um pedaço de bolo, eu com o canhão na mão para tirar dele, eu não conseguia atirar. Minha mãe começou a explicar sobre a virtude de Deus, aquele que andava no mundo errado, hoje já serve o Senhor numa denominação, na verdade, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E se a ameaça e a morte está querendo vir em cima de alguém, o Senhor já dá ordem antes da palavra que ela vai embora por 7 caminhos. Eu agradeço a Deus, irmãos. O Senhor nos abençoou, nos guardou. Também o Senhor fez muitas obras na nossa vida, mas nós passamos um cálice muito amargo com a nossa filha, cerca de 2 anos, uma menina muito crente, né, porque é minha filha, mas de repente começou a reclamar de tremedeiras e espasmos, e de repente aquilo foi agravando, levava no hospital, só tirava sangue, ninguém descobria o que era, mas nós um dia numa madrugada orando a Deus, nós falamos, Senhor, cria um caminho, e escolhe o médico, quem é para pôr a mão, aquele que tu vai pôr a tua mão em cima, e o Senhor por misericórdia encaminhou, foi diagnosticada depois daquilo, mas antes da ressonância, tomografia, apareceu várias lesões do cérebro profundas, e alguém olhava e falava assim, como é que você está andando? Como é que você está assim, não sente dor? Você não está sentindo dor? Você não está sentindo isso? Não estou sentindo nada. A única coisa é que eu sinto uma dormência na minha boca, a minha perna ficou pesada, e a menina doía, irmão, porque ela levava a perna direita e arrastava a esquerda para conseguir andar, e tinha que estar ali equilibrado em alguém. Mas eu dou glórias a Deus, o Senhor foi colocando tudo no lugar, foi diagnosticada com uma doença autoimune, mas hoje o Senhor vem abençoando grandemente o tratamento dela, não teve mais crise, nós estamos aqui louvando e glorificando o Senhor nessa parte também. Agradeço a Deus, irmão, uma obra que o Senhor dá graça de contar aqui também. Nós passamos, Deus sabe por que Ele está trazendo essa maravilha, passamos no início de casado, algumas situações que o Senhor fechou as portas da nossa vida, mas era tudo para o Senhor mostrar o seu poder. E, para mandar entender, eu fazia um trabalho na época que eu era conhecido pelo trabalho que fazia, mas aonde eu fui, as portas fechadas. E alguém falava assim, daqui 15 dias você volta aqui, eu tenho trabalho para você. Mas eu não precisava de 15 dias, eu precisava para ontem. E o Senhor permitiu de vir aquela situação. Glória a Deus. Deus sabe por que está dando de contar. Você serve para casal novo e casal também que já está há algum tempo. Quando um fraquejar, o outro tem que ajudar. E eu voltei muito triste para minha casa. E a minha esposa falou, já entendi, não fala nada. Só toma banho para nós ir congregar e buscar a palavra. Você está de brincadeira. Andei mais de 7 horas a pé e eu vou congregar? Hoje não. Eu vou amanhã, mas hoje eu não congrego não. Eu falei, não, você não está entendendo. Nós vamos congregar em nome do Senhor Jesus. Eu já falei, você está de brincadeira. Eu falei, não, então faz assim. Você fica um pouco os pés para cima, eu vou tomar banho e depois você também vai. E nós vamos congregar assim. E na hora, irmãos, ela tomou o banhozinho dela. Quando eu fui entrar no chuveiro, era uma noite fria, garoa. O chuveiro deu aquele pipoco lá e ficou gelada a água. E ela falou, não dá para ir no culto não. Queimou o chuveiro, vamos ficar em paz. Sinal que hoje não é para ir. Ela falou, não, sinal que é para ir sim. Você vai tomar banho de canequinha, mas nós vamos congregar. Tinha tempo, irmãos, bendito seja Deus.
O Senhor nos deu valentia de congregar naquele dia, mas tudo era contra a gente. Os irmãos passavam com o carro vaziozinho, e quando passavam nós dois debaixo de uma sombrinha, aquela garoa fria, gelada, ali agarradinhos, os irmãos passavam, pipi, que lindos, pombinhos, mas não é nem doido de oferecer carona e ir embora nós a pé. Fala, esses irmãos não tem caridade, não, pelo amor de Deus. Mas eu dou glórias a Deus, irmãos, que naquela noite o Senhor falou muito com a igreja, mas falou abertamente. Deus usava muito do saudoso irmão Romeu, e naquele dia ele apontou para o meio da orquestra e falou assim: tudo isso que você está passando, eu já tinha te avisado, diz o Senhor. Mas olha, hoje Deus dá uma ordem. Tem um espírito que fala que você tirou a filha da casa do pai para passar necessidade com você. E tudo isso é mentira porque ele é mentiroso. Papagaio, voa desse ombro agora, sai daí, em nome do Senhor. Vou ficar na comunhão, porque Deus está me mostrando muito papagaio, falando no ouvido. É por isso que Deus está mandando contar essa obra aqui. Está na comunhão, irmão Valtinho, ministério. O Senhor mandar esses papagaios embora do teu ombro agora. Vai embora, espírito de assombro. Deixa o servo e a serva ali Deus em paz. Glória a Jesus. E naquela comunhão, o Senhor começou a falar na boca do servo de Deus e falou: ainda hoje, lá na tua casa eu vou mostrar o poder que está aqui. Aleluia. Eu combinei com ela, falei, nem que um irmão oferecer carona agora, a gente não quer, porque nós vamos recorrendo a palavra. Chegamos naquela virtude em casa, falei, oh, amor, tem algumas bolachinhas, nós comemos, depois Deus prepara o gás, aí a gente vê o que faz. Falou, sem problema. Aí nós fomos, oramos, quando nós estávamos indo deitar, do lado da cama apresentou-nos uma figura amiga e falou essas palavras: ô trouxa. Eu olhei assim, palavra não enche barriga e nem botijão de gás. Fez chorar, fez... Irmãos, minha esposa não viu, mas ela sentiu aquela presença, e o véu dela estava na cabeceira da cama, ela passou a mãozinha no véu e pôs o véu na cabeça. Naquela hora, nós pulamos nós dois juntos da cama, e o Senhor deu a graça de pegar aquilo com uma força vinda do céu, arrastar até a cozinha e falou: olha aqui, bicho, para você saber, maligno, que Deus enche o coração, a alma e o espírito, e até botijão de gás, fogão, em nome de Jesus Cristo, acende a mão. Tem coisa que está vazia, Deus vai encher aqui dessa noite. Acendeu a primeira boca e falou: duvido a segunda. Se é duvida a segunda, não só a segunda, a terceira. Bendita você foi o resto de gás, acende o forno que eu quero ver. Em nome do Senhor Jesus, acende o forno também. E para você saber que Deus não acende só esse fogo, fogo do céu desce aqui agora. E você sai daqui em nome do Senhor Jesus com uma quente da serpente. Aleluia. Aquele espírito, irmão, foi passando, aleluia, e levando as roupas do varal da irmã que estava lá espiando, e achando até que nós estávamos loucos, mas nós da comunhão sentimos a virtude. Aleluia. Aquele botijão durou 17 dias, quando tinha o dinheiro para comprar, o gás acabou e Deus preparou um botijão novo. Sentindo a virtude de Deus nesse culto. E quem estiver em comunhão fica um pouquinho mais, porque tem força das trevas que vai poder agora na tua vida, e você vai ganhar em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Agradeço a Deus pelas muitas obras que o Senhor fez na nossa vida, os sinais de Deus que nos acompanha. Glória a Deus. Agradeço a Deus por todos esses milagres e muito mais que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas o Senhor me inspira aqui, irmãos, a passar uma parte das irmandades. Todos nós, sem exceção, vamos passar por um teste muito difícil. Isso é toda a igreja. E esse teste, ele não vai vir arregalado, nem com chifre, nem com rabo, nem soltando fogo pelas ventas. Aleluia! Onde vai querer intimidar aqueles que servem a Deus. Quem estiver nas congregações, sem comunhão, não absorvendo aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, certamente poderá ficar numa situação de embaraço. Mas você, irmão, que está aqui nessa comunhão, os jovens, crianças, o Senhor vai nos revestir de poder. Aleluia! Por isso, vier querer tirar de nós as virtudes, a força, a crença, a fé, nós vamos estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, e nós vamos manter de pé. Mas uma coisa que nós precisamos tomar cuidado é que o adversário vai querer abalar nossa fé. E muitos usarão de poderes que não dá tempo de nós entrar aqui.
mas vou falar abertamente a palavra Glória a chamada Deus, persuasão. Vão persuadir a muitos com conversas, com coisas que eu provo. Mas quem tiver o Senhor dentro do seu coração, você vai dizer, você prova para outro. Mas aonde Cristo habita, Ele mesmo manifesta essa tua prova e vai levar para quem não tem Cristo. Mas Ele habita aqui dentro. Mas se o Senhor quiser nessa noite firmar as nossas estacas e ampliar a nossa tenda. Por que, irmãos? Deixa eu dar de falar isso. Os crentes primitivos, cristãos primitivos, passaram por alguns testes. Os testes deles foram na espada. Alguns foram nas cadeias, outros foram perseguidos e ultrajados. Mas isso daí não funcionou. Por quê? Bendito tu és, Senhor. Quando pegavam um servo de Deus, uma serva de Deus, falava, nega, ou você morre, ele não negava. Por quê? Ele falava assim, eu vou morrer, você mata a minha carne, mas minha alma você não mata. Eu vou partir com o meu Senhor. Então, para cada crente que tirava a vida, Deus ia chamando 10 no lugar. O cristianismo começou. Houve a época da perseguição. Depois tudo aquilo que a Irmandade, muitos aqui que estudou, conhecem essa parte da história. Mas o Senhor, Ele sempre tem prazer no justo. Bendito o teu nome, meu Pai. Todos nós aqui, ninguém aqui pode falar, eu sou justo, eu sou santo. Mas aquele que diz o Senhor, santificarei para ele ser justificado. Aleluia. Deixa eu ligar aqui, irmão Valtinho, o ministério da quem das moças, dos moços da Irmandade quisesse consagrar o Senhor, boa coisa é. Bendito Ele é limpo-se mais ainda. Aleluia. Não escandalize no que Deus. Vocês vão ver se sujando mais ainda. Vocês vão ver coisas que vão falar, que vocês vão dizer, como é que pode alguém que um dia falou em línguas sobrenaturais? Como é que pode alguém que um dia pôs um véu na cabeça falar tamanha bobagem agora? Aleluia! Aleluia! Me inspira pelo Espírito Santo para dizer, quem é crente vai mostrar que é crente, mas quem estiver fingindo vai mostrar que é fingido. Mas eu sinto uma comunhão nessa igreja. Eu não vim aqui para brincar, eu não sou de ninguém, mas eu sinto a bênção de Deus passando aqui para confirmar esse ministério, essa irmandade, essas crianças, essa mocidade. Vai vir a guerra, mas nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não é o barulho de ninguém. Viva a tua experiência com Deus. Bendito ame o Senhor, meu Pai. Não vai pelo que os outros te falam. Glória a Deus. Não seja tu apenas um espectador, mas um participante Bendito da glória. Senhor, tem gente que vem num culto como esse, tudo lindo, mas não deu glória, não sentiu a virtude, veio para assistir. Mas 90% que está aqui na comunhão, tem 10 que está fora, entra enquanto aquele entra canta, glorifica, entra na comunhão, remói a palavra amanhã. Glória ao nome santo do Senhor. O inimigo não vai ter lugar em ti. Glória a Deus. Por que Deus está dando isso? Glória ao Cordeiro de Deus. Hoje, as pessoas vão uma atrás das outras. Bendito tu és, Senhor. É verdade. Existe até uma fala do que chama-se efeito manada. E é verdade. Rei da glória. Nós temos que falar, Maria vai com as outras. E a realidade. Bendito tu és, Senhor. Se nós não tomar cuidado, deixamos de imitar a Cristo e começamos a imitar os outros. Mas está aqui uma igreja. Aleluia. O Senhor fala, eu sou o teu modelo. Glória a Deus. Bendito tu és, Senhor. Será que tem alguém aqui que duvida que o Senhor pode fazer algo na tua vida que contraria as lógicas e aquilo que você está vendo aí fora? Vamos aqui dentro da palavra de Deus. Homens pescadores profissionais. O Senhor chegou para eles e falou assim, tem alguma coisa para comer? Não, nós a noite inteira não apanhamos nada. Conheciam da lua, conheciam do mar alto, conheciam de passar os cardumes dos peixes e não conseguiam pegar um peixe. Não tinha nada para comer. O Senhor falou, faze novamente ao mar alto. Quer dizer, volta, vai para parar na praia. Entra de novo no meio do mar. É isso que quer dizer. E lança agora a rede na banda da direita do barco. Senhor, olha, irmãos, vamos entender, eles sabiam o que era pescar. Senhor, nós fizemos tudo o que era para fazer. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. A hora que lançou, aleluia, aquele que mantém tudo, o olhar dele foi trazendo peixe para peixe dentro da rede.
Quem tem poder não para de dar desculpa. A tua bênção está na mão de Deus. Para aí. É isso aqui, para de desculpa. Se Deus quiser te abençoar, na quarta-feira, feriado, você pega o negócio. Quem tem comunhão, dá glória a Deus aí. Firme na fé. Firme na fé. Deus sabe por que está dando isso depois do vídeo. O que tiver de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Aleluia. Bendito traz Pai. Obediência. E a fé sem Glória a amor. Deus. Eu creio muito em Deus. Então vamos falar. E fazendo coisa errada. Bendito teu nome, meu Pai. Faz um monte de coisas injustas. Rei da Ai, glória. posso estar lá, ai, Deus, você fica, ai, fulano, tão famoso, tem tantos seguidores e fala tão bonito de Deus. Falar de Deus é o que o diabo fala. Mas quero ver se você é seguidor com esse povo que está aqui. Tem gente que está aqui hoje que só Deus sabe o que você está passando. Mas mesmo assim você não tem glória, aleluia. Você é o último. A espiritualidade vai crescer. Amém. Glória a Deus. Vai abençoar o povo que vive da fé. Bendito teu Não nome, é como a Pai. internet. O problema é teu que você pensa errado. Deus. Não vamos retirar a revelação de Deus para me justificar aqui, não. Não sou contra a internet, e se eu fosse também, não tem problema nenhum. O que Deus está dando de falar aqui é bem claro. É viver da fé, o que está escrito aqui na palavra. O justo viverá da fé. A fé perfeita em Deus, a fé na graça, a fé na doutrina, a fé na obediência, a fé em não levar, não mudar por conta dos outros. Porque hoje não está de fazer média com esse e com aquele, irmão. Glória a Não, mas se eu falar isso, fulano não gosta. Santo de Israel. Diante de Deus, eu vou falar aqui, que o Senhor conhece meu coração. Todo o povo está comendo, mas se fosse ao contrário, 10% comendo e 90% rejeitando, ia falar que Deus está me dando do mesmo jeito. Quem tiver querendo buscar a aprovação da massa vai ficar sozinho, mas aquele que tiver a espiritualidade, quem é ovelha do Senhor, conhece a voz do pastor. Você sente comunhão com isso aqui que Deus está dando, então recebe isso. Tive a mocidade, vi as crianças, e estava atendendo o irmão Isaías, e nós, onde estava o servo de Deus, a gente ia também, era uma alegria, irmão. E na reunião de jovens, Deus mandava a palavra para nós irmos para o céu. E falava muito do céu, falou a reunião de jovens inteira de nós irmos morar no céu, falava do céu e de toda a beleza do céu. E estava terminando a palavra, o servo de Deus dizia assim: quem quer ir para o céu, levanta a mão agora. Ô irmão, todos nós levantávamos a mão e eu quero ir para o céu, glória a Deus. Mas eu era um auxiliar e outros moços, e tinha um menininho que ele não levantou a mão. E olhou assim para ele, assim que não acreditou, e disse assim: vocês não entenderam, é para todo mundo, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantava e aquele menino não levantou a mão. Pequenininho. O servo de Deus ficou um pouco abatido, o semblante mudou, era o final da palavra, irmão. E a gente se preocupou, aquele ambiente pesou, e nós dissemos assim: meu Deus, essa criança não quer ir para o céu. E ele disse: é a última vez. É como um trem que vai passando, dando o último apito, dizendo: quem vai entrar no céu, entra agora nesse trem, que ele vai subir para o céu, é a última estação. E começou a falar tanta coisa bonita.
e disse: quem quer ir para o céu, levanta a mão das crianças e da mocidade. O menino não levantou a mão. Nessa hora ele começou a chorar. E ele chorava tanto. E nós ficamos preocupados com aquela criança chorando. E o irmão ficou preocupado, perdeu um pouco a comunhão da palavra. Estava aquele culto tão bonito, mas por esse ato ficou pesado. Como era que o Senhor Deus ia falar? Ele disse: ô filho, você não quer ir para o céu junto com nós, não? Olha o que é ser uma criança, irmão. Ele disse: não, irmão. A mamãe disse que quando terminasse a reunião era para mim, era para casa. Oh, meu Deus. Ele achava que nós já ia agora, mas era obediente à mãe que tinha que ir, era para casa. Ai, como é bom ser criança! Então, graças a Deus, irmão, que o reino do céu manifestou na nossa casa. Eu era criancinha pequena, junto com meus irmãos, mamãe e papai do estado do Ceará. E eles casaram, vieram embora para Brasília, aqui, foram morar em Ceilândia, num barraco, era aquelas cidades de invasão. E ali ele construiu um barraco, mas a dificuldade era tão grande que meu pai se embebedava, e quando retornava, irmão, para ele esquecer, ele bebia, não era porque queria ser mal conosco, era para esquecer aquele sofrimento de ver os filhos sofrendo, irmão. Mas ele bebia, ficava valente, queria bater na mamãe, bater em nós. Ele botava uma radiola, aquela radiola tocando na época, aquelas músicas bregas, ele ficava dançando no meio da rua, aquele espetáculo. E a mamãe pegava nós no braço, os outros, e ficava a uns 100 metros de distância, sentado no barrão vermelho da Ceilândia. E nós sentados ali, e aquele meu pai, um espetáculo. Mas todos os domingos, nós víamos um casal de velhinho, de mão dada, passando, ele de terno, e ela de terno com coquezinho, que ele teve, as irmãs usavam um coque, parecia um risinho de bomba, né? E aquela irmãzinha passando, e eles eram tão felizes, e toda vez falava com a mamãe, falava conosco. Eles sempre, quando via nós daquele jeito, eles tiravam alguma coisa e davam para nós, um bombom, um dinheirinho para a minha mãe. Um dia eles pararam e disseram: não querem ir conosco para a igreja, não. Aleluia. Nós vamos para a casa de Deus. Aí eu disse: mamãe, eles vão para o céu, é, mãe? Ele disse: nós vamos para o céu. Mas aqui nós construímos um templo, uma igrejinha, que é onde Deus fala conosco, e Deus vai falar conosco lá. Vamos para a igreja para Deus falar conosco? Então eu disse: mamãe, vamos para a igreja. Olha o papai, vamos. E nós fomos. Mas quando nós entramos naquela igreja, era de madeira, não era de alvenaria igual hoje nós vemos. A primeira igreja era de tábua também, quase um barracão grande. Quando nós entramos, ela falou com o homem lá na porta. Aquele homem disse assim: mamãe, vocês aceitam um presente para nós dar para a senhora, para os seus filhos? Minha mãe disse: aceito. Nos levaram aqui atrás, e ele abriu os armários, tirou uma roupa para cada um. Ele deu uma roupa para nós com aquela sandalinha até rasgada, botou um sapatinho. Ai, que dia feliz foi aquele de ganhar uma roupa. E aí nós terminamos o culto, nós não entendíamos quando Deus falava ou não. E voltamos aquele irmão conversando das coisas de Deus. Quando nós estávamos chegando, meu pai ainda estava naquele espetáculo. Ela disse: irmão, pode ir, eu vou aguardar meu esposo dormir, mas entra em casa com as crianças. E aquela irmã saiu, nós ficamos aguardando, de repente acabou o disquinho de rodar, e ficou silêncio, tudo silêncio. Nós entramos dentro de casa, aquele barraco. Estava o meu pai escorado numa cadeira, daquele disco tinha parado as músicas. Mas quando nós entramos, ele acordou e ficou olhando, e eu corri, dei um abraço nele e disse: papai, hoje foi um dia tão feliz, nós fomos para a igreja dos crentes, e eles são tão bonzinhos lá, que deu uma roupa para cada um de nós. Quando eu falei aquilo, eu pensava que ele ia me devolver com carinho, mas tomado por aquele vício, ele se transfigurou e disse para minha esposa: você pode levar meus filhos para onde quiser, menos para a igreja de crente. E naquela hora ele disse: vou tirar a roupa de todos. Pegou aquela minha camisetinha, rasgou, que estourou os botãozinhos,
botou a radiola, trancou o barraco, pegou uma corda, irmão, e batia em nós e fez nós dançar a noite inteira, irmão, aquelas vezes. E nós chorava e dizia para o papai não bater em nós, mas aquele vício fazia isso. Passou uns dias, aquela irmã voltou e queria saber como foi o culto, se nós estávamos felizes. Eu disse, oi irmã, se nós voltar na igreja, o irmão Pãozinho dá roupa de novo para nós. Ela disse, por que, meu filho? Irmã, aquela roupa minha, o papai estava bêbado, rasgou ela. Olha, ele bateu em nós, aí está os vergãozinhos da corda nas nossas costas. Irmã, se nós voltar lá, nós ganhamos roupa de novo. Aquela irmã sentou, começou a chorar e disse, meu filho, não só ganhar a roupa, mas você vai ganhar uma roupa bem branquinha, tão bonita. Ela falava das vestes de salvação e eu pensava era uma roupa bonita mesmo, branca, uma camiseta, uma calça, um sapatinho branco. E eu disse, dá mesmo? Ela disse, dá, meu filho, se você voltar, você vai ganhar. E para os meus irmãos também, meu filho. E nós marcamos outro culto, minha mãe disse, deixa o meu esposo sair e nós vamos de novo para a igreja. Quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu fui procurar foi o irmão Bonzinho. Não sabia que era o diácono, irmão, aquele que assiste os pobres na presença de Deus. Quando eu vi aquele irmão correr, disse, irmão, a irmã falou que nós ia ganhar uma roupa nova, porque o papai rasgou a minha. Eu ia ganhar uma roupa bem branquinha, irmão, toda branquinha. Olha, o papai rasgou aquela roupa, bateu em nós, e ela disse que nós voltávamos, nós ia ganhar nova roupa, e a minha era branca, o irmão vai me dar. Aquele irmão começou a chorar, levou nós de novo lá atrás, foi separando uma roupa, a irmã foi ajeitando a roupa da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos, e eu puxei assim no terninho dele e disse, irmão, a minha é branca, tá bom? Ele, sei, meu filho, vai ser branca. Quando ele pegou, separou uma roupa branquinha, um sapato, quando eu vesti, naquela hora eu lembrei que o papai podia rasgar. Eu comecei a chorar. Quando eu estava chorando naquela hora, ele disse, você não está feliz por ter ganhado essa roupa tão branquinha? Eu disse, irmão, eu estou triste, é porque ela é muito bonita. E se eu chegar em casa e o papai rasgar? Naquela hora ele sentou e disse, filho, ninguém rasgará a tua veste branca. Eu disse, mas se ele rasgar, irmão, e bater em nós, e pedir de nós vir na igreja, disse, quando para chegar em casa o papai estiver nervoso, vier bater em você, você não corre, não fica triste, não grita, você fecha os olhinhos e diz assim, Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue. E naquela manifestação, terminou o culto, voltamos, mas quando nós estávamos chegando, irmão, meu pai tinha chegado antes do culto, e quando nós entrando, ele já estava esperando nós, e naquela hora, quando viu, pegou a minha mãe pelos cabelos, jogou ela no chão, tirou o cinto, começou a bater nela. E aí começou a bater em nós, e um dia tão feliz se tornou tão triste de novo. Mas naquela hora, quando ele foi bater de novo na mamãe, meu irmão mais velho entrou no meio, e ele deu um tapa no meu irmão, ele caiu chorando, gritando de novo. Então quando ele levantou de novo, eu vou te matar por ter levado meus filhos à igreja de crente. Eu entrei no meio, coloquei a mão na barriguinha dele, aqui meio no joelho, e disse, papai, não bate na mamãe mais não. Não bate nos meus irmãos não, nós estamos vindo da igreja. Naquela hora ele disse, então vai agora você apanhar. E levantou aquela mão com aquele cinto de couro. Eu lembrei das palavras do irmão, com a mãozinha na barriga dele, fechei os olhos e disse, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. E fechei assim os ombrinhos para escutar a pancada. Naquela hora, quando eu fechei, escutei um barulho, pum! Quando abrimos os olhos, meu pai tinha desmaiado. Estava deitado, minha mãe abriu as portas, pegou nós, correu para a casa da irmã e disse, não vamos voltar, então ele pode fazer uma arte, escondeu as facas. E o dia amanheceu, nós voltamos, aquela irmã veio com o esposinho dela e disse assim, se acontecer alguma coisa, vocês correm de novo.
E quando nós entramos, ele ainda estava ali deitado. Quando ele estava deitado, nós ficamos com medo, pensava que ele tinha morrido. Mas minha mãe mexeu nele, ele acordou. Quando ele acordou, ele sentou e começou a chorar. Chorar. E minha mãe disse: Luiz, você sabe o que foi que aconteceu? Ele chorando e baixava a cabeça. Assim, o que foi então? Eu sei que vocês vieram da igreja de novo. Eu comecei a te bater e fui bater nas crianças. O Leandrinho entrou no meio. Quando eu fui bater nele, ele falou umas palavras. Entrou um clarão dentro desse barato. Eu escutei uma voz: estes são meus filhos amados, não toque neles. E eu apaguei. Foi a última vez que o papai pediu de nós ir para a igreja. A última vez que ele bebeu e o reino do céu se manifestou na nossa casa. Dou graças a Deus que nós ainda pequenos, ali naquela pobreza, o vovô chegou em casa e tinha uma condição e disse: eu vou levar vocês de volta para o Nordeste. Essa vida é muito sofrida. Nós naquela situação, ele comprou uma C10, botou uma capota, botou a nossa mudança com o colchão e nós viemos de Brasília de volta para o Ceará em cima daquela C10. Ah, que viagem boa, criança não via sofrimento, nós naquela estradona, 3 dias para chegar de novo no Ceará, parava aquela C10, mamãe cozinhava no fogãozinho no meio da estrada e nós tão felizes. Mas quando chegamos no Nordeste, a congregação tinha virado uma assembleia e a obra de Deus não era mais manifestada. E ser crente naquele princípio, irmão, chamava nós de protestante, de tanto nome. E nós nas escolas eram humilhados, irmão. Era tão humilhado nas escolas, irmão. As outras crianças queriam bater em nós. E nós chegávamos em casa, todo dia acontecia uma coisa na escola e nós dizíamos: ô mãe, tudo isso é só porque nós é crente. Quando nós íamos orar, irmão, os meninos jogavam pedra em cima da casa, atiravam pedra nas portas. E era aquela aflição de ser crente no interior, difícil também. E nós íamos na escola, quando chegamos na escola, era o começo das aulas, mamãe matriculou nós. E havia uma televisão bem na entrada, bem na praça da cidade, alguém deve lembrar, nos interior, botava a televisão, um caixote fechado, abria naquele horário, as pessoas sentavam na praça e assistiam, ali preto e branco. Mas nós, era servo de Deus, e orar em casa. E quando nós chegamos na escola, normalmente a professora pede para fazer uma redação, uma dissertação, como foi as férias. Mas o menino contou que nas férias, todo dia ele assistia aqueles desenhos, aqueles filmes, e começou a contar dos heróis. E a professora: então vamos fazer diferente. Em vez de vocês escreverem das férias, cada um de vocês escreve uma redação do herói que vocês têm. Qual é o herói de vocês? E os meninos dizem: ah, meu herói é esse, meu herói é aquele. E eu baixei a cabeça, fiquei pensando, quem era o meu herói? Naquela hora, ela falando aquelas palavras, eles começaram a escrever, ela chegou pertinho de mim e disse: você ainda não fez nada, meu filho? Eu disse: tia, eu não sei quem é meu herói. Os meninos gritaram: tia, ele é crente, eles não veem as televisão igual nós não. E riram. Naquela hora eu fiquei tão triste. Quando eu fiquei tão triste, ela disse: você não tem nenhum herói, escreveu história do super-herói. Eu disse: tia, eu não sei, eu não tenho esse super-herói. Mas eu posso perguntar à mamãe quem é o meu herói e trazer na próxima aula? Ela disse: ah, então você pode sim. Naquela hora, todo mundo fazendo as reuniões de pais e mestres, entrou a diretora, era a esposa do prefeito, aquela professora afilhada dele, e disse que ia ter a reunião, ia vir as autoridades, e que cada sala ia apresentar alguma coisa para as autoridades. E disse: o que vocês vão apresentar? E ela falou: ah, não sei. As crianças naquela aula, o que eles estão fazendo? Ah, é uma redação sobre o herói. Que então eles não decoram, vem vestido igual o herói deles e apresenta para todos os pais? Vai ser muito bonito eles falar sobre o herói deles vestido.
Então, quando ela saiu, ela disse, cada um coloca o nome aqui. Eu não coloquei o meu, e ela disse, eu vou perguntar à mamãe. Tá, tia? Tá bom. No outro dia eu cheguei em casa e disse, mãe, falei de tudo o que aconteceu. Quem é o meu herói, mãe? Naquela hora a mamãe disse, meu filho, nosso herói é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele venceu tudo por nós. Ele é o nosso herói. E um dia vai fazer nós morar com ele. Eu pedi para ela me ensinar, expliquei o que ia acontecer. E no outro dia eu vim tão contente para a escola, para botar o nome do meu herói no quadro. Quando eu cheguei, eu disse, tia, agora eu sei quem é meu herói. Ela disse, sabe, meu filho, sei. Então bote o nome. Quando eu escrevi Jesus Cristo, ela disse, não é esse tipo de herói, meu filho, para você escrever. Ah, tia, mas é esse o herói que minha mamãe disse que era o meu. Naquela hora os meninos disseram, eles são crentes, é tudo doido, tia, não sabe de nada não. E ela dizendo, mas não pode ser esse herói. Eu fiquei tão triste, os olhos cheios de lágrimas. Fui sentar, entrou a diretora com convite. E olhou o nome do que estava acontecendo e disse, está tudo certo para apresentar? E aqueles meninos contentes. Disse, por que aquele menino está chorando, professor? Ah, ele trouxe o nome de um herói que não pode ser aquele herói. Ela disse, não, deixa todo herói. É dia de alegria, não importa se o herói dele é bem fraquinho, o que é o herói dele, deixa apresentar o herói dele. Então ficou de nós apresentarmos. Minha mãe ensinou a história, mas nós, irmão, naquela pobreza, meu pai fazia caieira, cortava madeira, e meu irmão mais velho pegava aquele saco e ia vender carvão feito da caieira da feira. Minha irmã fazia um canteiro, ia vender cheiro verde, aquele molinho. E cada filho tinha uma funçãozinha de vender. E eu ia vender os ovos das galinhas naquela feira também. E eu dizia, mãe, eu vou lá na tia, ela é tão boazinha, toda vez ela compra todos os ovinhos da galinha. Quando eu cheguei, peguei, fui na casa dela, quando eu olhei, estavam os balão, as crianças tudo feliz, um grande bolo, eles comendo, e eu olhando. A tia chegou, a professora, e disse, filho, você veio aqui, ô tia, eu vim vender para a senhora os ovos das galinhas. Ela disse, você quer entrar? É o aniversário do meu filho. Eu disse, quer. Você quer um chapéu? Quer um balão? Quer um pedacinho de bolo? Senta aqui. Então ela trouxe um chapéuzinho na minha cabeça, um balão, um pratinho com bolo, um refrigerante. Ai, irmão, se não me engano, era a primeira vez que eu ia beber um Guaraná na minha vida. De tão pobre que éramos, irmãos. E eu olhando aquilo tão maravilhado, tão feliz. Aqueles ovinhos eu botei na vasilhinha do lado. Aqueles meninos chegaram, o filho da professora, eram uns que brigavam muito com a gente. Disse, crente, o que você está fazendo na minha festa? Pode ir embora agora da minha festa. E naquela hora, falou que iria me expulsar. Arrancou o chapéu da minha cabeça, derrubou o bolo. Eu disse, mas foi sua mãe que me convidou, foi ela que deu. Não te aceito na minha festa, pode ir embora. Estourou o balão. Eu peguei aquela vasilha com os ovos e as costas. Quando eu ia sair, ele me empurrou, caiu, quebrou aqueles ovinhos. E eu fiquei com medo de voltar para casa e a mamãe bater em mim e brigar por ter quebrado os ovos e não trazer o dinheirinho para casa. E eu fui para debaixo de um pé de tamarina, que é bem grande, tem lá, e chorei a manhã e a tarde. E minha mãe veio atrás e disse, meu filho, por que você não voltou para casa? Eu estou tão preocupado. Eu disse, mãe, mas é tão ruim ser crente, né, mãe? E contei para ela o que passei. E ela, naquela hora, me aconselhou com amor. Eu disse, mãe, como é ruim ser pobre, não é, mãe? E ela explicou que o Senhor era o nosso pastor, nada nos faltaria. E naquela hora ela disse, volta para casa, pare de chorar. E eu chorando que soluçava, ela disse, se você parar de chorar, eu vou fazer teu aniversário. Naquela hora eu disse, a senhora vai fazer, mãe? Vou fazer um bolinho, está perto do aniversário do meu filho, vou fazer. Então ela fez aquele bolinho, chamou alguns meninos vizinhos, algumas crianças. Mas quando as crianças entraram, disseram, mas que aniversário pobre é esse? Eu disse, mãe, não tem balão no meu aniversário, não tem um chapéu, não tem nem lembrança para os meninos.
Ela só chorando e disse, é essa a condição da mamãe, meu filho. Mas se alegre conosco. Mas só em teu bolo, irmão, aquele momento já era feliz. Quando eu fui cortar, uma criança disse, Leandro, se você cortar, o pedido que você pedir vai se realizar. Eu olhei, é verdade, mamãe? Assim ela, não. Nós faz e orar. E tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus, Ele te dará. Eu disse, mãe, eu posso pedir a Deus um presente, qualquer um Ele vai me dar, vai. Ele é poderoso. Ele é dono do céu e da terra. Eu disse, mãe, se eu pedir uma bicicleta, Deus vai me dar a bicicleta, mãe? Ela disse, Deus tudo pode, meu filho. Então nós dobramos o joelho, eu orei e pedi a Deus que Deus me desse uma bicicleta. E toda vez eu chegava, mãe, e cadê minha bicicleta que Deus disse que ia me dar? A senhora falou. Ela disse, Deus está ajeitando ela lá no céu. Ô, irmão. E eu dizia, mãe, Deus está ajeitando, ela vai ter guidão, vai ter a cela. Como que é, mãe? Minha bicicleta que Deus está falando? E ela me explicava. Eu pensava que aquela bicicleta Deus estava fazendo, ia trazer para mim. E chegou o dia de nós irmos apresentar. Mas eu disse, mãe, qual é a roupa do meu herói? Ela pegou aquele lençol que eu me vestia, enrolou na minha cintura, pegou a minha redinha que eu dormia, 3 punhos de rede, ela cortou e enrolou, fez um cordão, amarrou, pegou a minha sandalinha de couro, que é aquelas de vaqueta que fazia, botou no meu pé e disse, essa era a roupa do nosso herói, meu filho. Quando eu olhei aquele lençolzinho todo em volta, eu fiquei tão feliz, irmão, porque na nossa mente o Senhor Jesus era assim enrolado pelas imagens que tinha, formulava como era a veste de Cristo. Eu disse, mãe, mas os meninos dizem que o herói deles tem uma arma. Qual é a arma do meu herói? Então ela pegou a Bíblia e disse, essa é a arma do nosso herói. E ela me passou a história e diz, você lembra da história? Lembro. Mãe, se os meninos for rir, se for falar, não importa. Se eles começarem a rir, você olha para a mamãe, e a mamãe vai estar aqui atrás dando um apoio, dizendo, não se envergonhe do seu herói. Aconteça o que acontecer. E nós fomos vestidos, minha mãe puxando na minha mão, eu com a Bíblia debaixo do braço, passando na cidade, o povo olhando. E via aquela coisa. E aquele povo olhava. E eu dizia assim, que alguns testemunhos eu falo isso, eu dizia assim, aqui é a roupa de Jesus. E aquelas pessoas diziam, mas você está bonito, a roupa de Jesus. E era azulzinho, bem clarinho aquele lençol, um azulzinho bem púrpura, parece esse azul das congregações. E quando eu entrei, alguém falou, o herói dele parece um mendigo, olha que roupa estranha. Eu disse, mãe, já estão rindo de mim. E ela disse, não, meu filho, aconteceu o que acontecer, não se envergonhe do seu herói. Naquela hora foram as filas, as autoridades estavam, e ia entrar o prefeito, mas a diretora e a professora, quando viu o vestido, chegou e disse, mãe, está o juiz, está o médico, o prefeito vai chegar. Não é bom a senhora apresentar o seu menino, não. Esse herói aí não é conveniente, vai nos envergonhar diante das autoridades. Ela disse, eu posso ser pobre, posso ser crente, mas o direito que o filho do rico tem, eu tenho. Aleluia. O direito do filho do católico tem, eu tenho também. E se não deixar meu filho, eu vou chamar o juiz e quero ver se meu filho não apresenta. Ela disse, não, você não vai apresentar. Ela chegou o juiz, sim, mãe. Doutor, todas as crianças vão apresentar e elas disseram que meu menino não pode apresentar porque nós somos crente pobre. Aquela hora ele disse, ele tem o mesmo direito e vai apresentar. Mas naquela hora ela disse, então bota ele para ser o último. Todo mundo tem esquecido. Nessa hora entrou o prefeito e via 2 homens trazendo uma caixona enrolada com presente. E o prefeito subiu, assim como um palanque, e disse assim, eu sei do que as crianças vão apresentar, minha filhada é a professora, e contou, e eu disse, eu vou levar um presente muito bom para a criança. Mas nós vamos fazer assim, cada criança vai falar o seu nome, contar a história do seu herói, depois que todos se apresentarem, aí eu vou chamar as crianças de volta. E vou dizer o nome do herói e vocês vão bater palma. O herói que receber mais palma,
O herói dessa criança vai receber esse presente. As crianças se alvoroçaram. E foi o primeiro, falava o nome, dizia o nome do herói dele, falava dos poderes do herói, um dizia que tinha uma capa, ficava invisível, outro dizia que voava, outro tinha um martelo na mão, outro tinha um revólver na mão e mostrava a arma e os poderes. Quando chegou na minha vez, ele falou: meu filho, fala o nome, teu nome, o nome do teu herói. Eu olhei para a mamãe, ela sorriu para mim, eu disse: eu estou aqui. E eu vendo minha mãe me deu uma confiança. E eu disse: meu nome é Leandro, meu herói é Jesus Cristo. Aquelas mães começaram a rir, e as crianças rindo. O prefeito disse: silêncio, por favor. Quando foi o filho de vocês, vocês respeitaram. Aqui também tem essa criança, ele tem mãe, tem família, respeite, por favor. Filho, conta a história do teu herói para nós. Eu disse: meu herói, quando ele foi nascer, a sua mãe era Maria, seu pai José, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, e meu herói recebeu o nome de Jesus quando nasceu. E ele, quando foi nascer, não tinha uma maternidade, seu pai foi escrever que na qual ele era de outra cidade, e tinha, naquele tempo, todos os cidadãos fazer a inscrição que Herodes tinha colocado, e meu herói chegou na cidade, não tinha um hotelzinho para ele, uma pousada, ele foi dormir, aleluia, aonde dói na vaca o boizinho, no estábulo o cavalo. Mas a mãe do meu herói estava prestes a dar à luz, e não tinha um hospital para ela ir. Ela deu à luz no estábulo meu herói. Naquela hora meu herói não tinha um bercinho, porque ele era pobre. Colocaram meu herói numa manjedoura, onde o boizinho e a ovelha bebia e comia. Mas uns anjos brandaram no céu: este é meu filho amado. Uma estrela brilhou, veio os pastores de Belém, trouxeram presente quando meu herói nasceu. Meu herói cresceu, com 12 anos ele foi a primeira vez no templo adorar. E os doutores se admiraram daquele menino tão pequeno e de tamanha sabedoria, e diziam: de quem é filho esse menino tão sábio? Eles se admiraram de ser filho de um carpinteiro, um homem simples, e um homem pobre também era o seu pai. Meu herói chegou na vida adulta para poder receber perdão dos pecados, do arrependimento, foi ser batizado por João no Rio Jordão. E naquela hora João falou que ele não era digno de desatar a correia das alpacas do meu herói, mas ele disse: para isso tu viesse, me batize. E ele sem pecado foi batizado. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba, e meu herói foi revestido do poder do alto do céu. E no batismo ele foi levado ao deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e no último dia o tentador veio tentar, e naquela hora o tentador falava: se tu é filho de Deus, lança-te desse precipício, ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e nada te acontecerá. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu herói passou fome e queria comer. Ele mostrou uma pedra e disse: você é o filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. Mas quando a minha mãe falava do sofrimento do meu herói, ela fazia exemplo da nossa vida, da pobreza. E dizia: se filho de Deus, meu filho, passou isso, você está passando as aflições de Cristo também, aleluia. E aquilo era que nos dava força de servir a Deus. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Naquela hora levou também o meu herói para um alto monte, mostrou a glória do mundo, as riquezas da terra, e diz: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, te darei toda a glória, a riqueza da terra. Meu herói falou: para trás de mim, Satanás, só me prostrarei e adorarei o Senhor meu Deus. E ele venceu a tentação. E nessa hora meu herói saiu poderoso, e ele desceu nas vilas, encontrou um homem
que era um moço que dormia no cemitério, igual um bicho ele era, tomado por legião de espírito. E para saber que meu herói tinha poder sobre os espíritos, aquele menino veio, aquele moço veio clamando: Jesus Nazareno, tem piedade de mim. Os espíritos falou na boca dele, ele repreendeu aqueles espíritos, e aquele moço voltou para os seus pais. Meu herói ia passando, um cego gritou no meio do caminho: Jesus Nazareno, tem piedade de mim. E para saber que meu herói tinha poder sobre as enfermidades, abriu os olhos do cego e o cego viu. Meu herói, aleluia, libertou o paralítico, o surdo ouviu e falou, aleluia, a lepra foi liberta. Para saber que meu herói tinha poder sobre a morte, ele tinha um amigo chamado Lázaro, e seu amigo morreu, suas irmãs mandaram chamar, e depois de 4 dias ele chegou, e suas irmãs falaram: se tivesse vindo antes, poderia ter feito alguma coisa a ele. Ele vindo todo chorando, meu herói também chorou, e disse assim: remova a pedra, mas já fede. E para saber que eu tenho poder sobre a morte, digo: Lázaro, sai para fora agora. E Lázaro voltou à vida e andou com meu herói. Mas meu herói anunciou o reino do céu, a salvação. Mas todas essas obras tiveram meu herói como malfeitor e transgressor da lei. Foi condenado à morte de cruz, crucificado na cruz. Mas o último herói, o último na qual a batalha que meu herói teria era contra a morte, porque o pecado ele venceu, o tentador, e sepultado no seio da terra ele ressuscitou ao 3º dia. E meu herói, em ascensão ao céu, prometeu que aonde ele tivesse, ele estava preparando uma morada, e iria voltar, e meu herói ia levar para mim morar com ele lá no céu. E a arma do meu herói não era uma espada, não era um revólver, não era um martelo. Eu abri a Bíblia e dizia: era a sua palavra. Com a palavra do meu herói ele edificou o reino, ele destruiu o reino. Com a palavra o meu herói construiu os céus e a terra. Glória! E este é o meu herói, Jesus Cristo. Aleluia! Naquela hora, irmão, quando eu parei de contar a história do meu herói, o prefeito estava chorando, o juiz chorando, as mães chorando, e a mamãe lá atrás dizendo assim: tão orgulhoso de ti, filho. Eu, naquela alegria, fiquei tão feliz. E subiu de volta aquele prefeito e diz: conforme a Bíblia diz, os últimos serão os primeiros derradeiros. Então a última criança vai ser a primeira a ver o herói mais poderoso. Vocês sabem, vão bater palma. Então vem aqui esse menino, vem aqui Leandro, você foi o último. Se vocês acham que o herói do Leandrinho, Jesus Cristo, é o mais poderoso, bata palma. Naquela hora levantou o juiz, levantou as autoridades, levantou os pais, levantou as mães, e todos bateram palma por meu herói. Glória a Deus. Naquela hora o juiz olhando diz: verdadeiramente não sobrou nem uma palminha para os outros heróis. O único herói verdadeiro é Jesus Cristo mesmo. Os outros é feitura e criação da mente do mundo. Traz aqui um presente para o Leandrinho. E diz: vem aqui a mamãe dele também, vem os irmãos dele aqui, suba aqui em cima, vem receber o presente. Quando nós começamos a abrir, era uma bicicleta. Saímos tão felizes, irmão. No outro dia na escola, todas as crianças diziam: olha, o herói dele é Jesus Cristo, o mais poderoso, ele ganhou o prêmio. As professoras diziam: parabéns, meu filho, seu herói é o mais poderoso. Foi o último dia que nos perseguiu na escola. Foi o último dia que riram de nós na escola. E Deus virou o nosso cativeiro. Queria virar o meu cativeiro. E naquela escola que um dia fomos tão humilhados, Deus deu a graça de ser o professor daquela escola. Aquela diretora que um dia queria impedir de eu contar a história do meu herói, eu fui ser o diretor também daquela escola. Glória a Deus. E Deus exaltou mais ainda, me colocou na Secretaria de Educação responsável por todos os alunos, os professores daquele município. O meu herói
Senhor exaltou a minha cabeça. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar junto a vós, de ter vindo do estado do Ceará. Trago saudação de toda a minha família, da minha casa, da minha mãe, dos meus irmãos. Minha esposa veio junto, era um desejo que nós tínhamos. Viemos atender hoje a reunião da mocidade, mãe, pai.